Olá, meus irmãos, paz e bem a todos. A passagem do Evangelho de hoje identifica Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus só encontramos desolação, falsidade e morte. Só há um caminho, e só um que leve ao céu, que se chama Jesus Cristo. Cristo não é uma opinião a mais. Jesus Cristo é a autêntica verdade. Negar a verdade é como insistir em fechar os olhos diante da luz do sol. Você goste ou não, o sol sempre estará aí, mas o infeliz escolheu livremente fechar seus olhos diante do sol da verdade. De igual forma, muitos se consomem em suas carreiras com uma tremenda força de vontade e exigem empregar todo o seu potencial, esquecendo que tão somente podem alcançar a verdade sobre si, caminhando junto a Jesus Cristo. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que crê no Filho de Deus, ou seja, que vive a palavra, que observa os mandamentos, frequenta os sacramentos, realiza as obras de misericórdia corporais e espirituais, esse então experimenta a vida eterna. Interessante que o mundo ele pinta umas caricaturas de Deus para nós. Primeiro ele pintou uma caricatura de um Deus vingador, de um Deus ditador, de um Deus tirano, né? De um Deus sem misericórdia. E aí não deu certo, porque não havia lógica naquela caricatura, quando nós nos deparávamos então com um Deus que amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Então o mundo vai, abandona essa caricatura e faz uma outra. E o demônio tem parte nisso. Vamos então pintar aqui a caricatura de um Deus abobalhado, de um Deus tolo, que tudo desculpa, que tudo perdoa, que abandona as pessoas no seu próprio pecado, que deixa as pessoas vivendo do jeito que elas quiserem, contanto que elas façam aquilo que elas queiram. Perceba que essas duas imagens estão completamente equivocadas. Olha que frase belíssima que São João Crisóstomo nos traz. Ele diz o seguinte: é prudente lembrar que há dois adventos de nosso Senhor. O primeiro que já se cumpriu e o segundo que haverá de suceder mais tarde. O Senhor veio a primeira vez e virá a segunda vez. Na primeira vez, ele veio não a julgar, mas a perdoar os pecados. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para condenar, o que diz o Evangelho hoje. Mas acrescenta São João Crisóstomo. Na sua segunda vinda, inversamente, ele virá, dessa vez não para perdoar, mas para julgar. É aquilo que Jesus fala para Santa Faustina, é o tempo da misericórdia. Ou seja, é o tempo da conversão. É o tempo da misericórdia, é o tempo da mudança de vida. É a chance, é o momento oportuno, é o tempo da graça. Porque virá o tempo da justiça. E aquilo que a igreja vai então nos recordar. Só Deus pode nos salvar. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém chega ao céu com as suas próprias forças. Só Deus pode nos salvar. Mas é também verdade que só nós podemos nos condenar. Deus não nos condena. Somos nós que nos condenamos.
quando fechamos o nosso coração e então não cremos naquele que é o Senhor da vida. Não cremos naquele que veio exatamente para nos salvar, ou seja, nos fechamos à salvação. Dizemos com os nossos atos, realizados na escuridão, as nossas más obras, dizemos então, eu não aceito a salvação, eu não quero a salvação. Ou do contrário, quando realizamos as obras de Deus, quando vivemos na luz, quando amamos, quando perdoamos, quando seguimos os ensinamentos do Senhor e então dizemos sim, eu quero, eu desejo, eu quero estar contigo, Senhor, para sempre, eu desejo o céu. E veja que o nosso tempo ele vai diminuindo. Cada dia que passa é um dia a menos. É um dia a menos que nos é dado. Então nós precisamos tomar uma decisão. Tomar a decisão hoje. Tomar a decisão hoje pela salvação, por caminhar na luz, pela vida. E como? Crendo no Filho de Deus. Ninguém deu a vida por você, a não ser o Filho de Deus, a não ser o Senhor. Foi Ele que deu a vida por você. O único. Foi Ele que nos comunicou então a sua vida, que derramou sobre nós então o Espírito Santo, que nos lavou e nos purificou no seu sangue, na água que jorrou do seu lado. Senhor, só Tu tens palavras de vida. É verdade que são muitas vozes à nossa volta, mas precisamos dizer então como São Pedro, só Tu, Senhor, tens palavras de vida. São muitas mentiras, são muitas falácias, são muitos enganos, muitas ilusões, muitos erros, muitas confusões. Precisamos dizer, chega, basta. E nos aproximarmos então do Senhor e reconhecermos a voz do Senhor. Porque só Tu, Senhor, tens palavras de vida. E os Teus mandamentos não são pesados. O mundo é terrível. O diabo é implacável. Então tenta colocar em nossos corações que os mandamentos, na verdade, são um peso, um fardo. É mentira. Viver fora desses mandamentos é o que escraviza. É o que pesa. É o que deixa a vida sem sentido. Qualquer pessoa, veja, perceba, até mesmo, vamos lá, para fazer um bolo. Acontece que você nunca fez um bolo na vida. Você não faz a menor ideia do que se usa para fazer um bolo. Mas você queria muito fazer um bolo, então imagina a sua alegria quando você se depara com uma receita. Hoje tudo é muito fácil, tá aí na internet. Mas imagina lá, antigamente as coisas eram passadas de geração para geração, eram ensinadas, né? Imagina quando você então se depara com aquela receita de bolo, finalmente agora você sabe como se faz um bolo. Ou quando realizávamos a caça ao tesouro e de repente estávamos ali diante de um mapa, pronto, agora nós temos um mapa, agora nós vamos achar. E nós seguíamos ali detalhe, linha por linha, indicação por indicação, orientação por orientação. Temos a receita, temos um mapa, vamos conseguir, vamos acertar. Acontece que assim também se dá na nossa vida. Nós precisamos chegar ao termo e precisamos de um mapa, de uma orientação. Nós desejamos muito, muito, nosso coração anseia por essa felicidade e a gente não sabe como se conquista esse raio de felicidade. Só que alguém veio e nos contou e disse pra gente, então, como é que a gente conquista essa felicidade? Olha para Nossa Senhora, ela, as gerações me proclamarão então feliz, bem-aventurada. As gerações me proclamarão bem-aventurada, dela se diz feliz, por quê? Porque ela viveu a vontade de Deus. Ah, então é vivendo a vontade de Deus que nós somos felizes. Isso, perfeito. Não é vivendo a vontade do mundo, não é vivendo o que está na moda, não é vivendo a última tendência, não é vivendo o que está sendo ensinado nas séries, nos filmes. Não, aquilo ali é uma representação. Aquilo ali é uma história inventada, contada. Como é que nós alcançamos a felicidade? Fazendo a vontade de Deus, ponto.
Nem mesmo quando eu me entrego às minhas paixões, quando eu me entrego àquilo que é instinto, quando eu me entrego àquilo que me deu vontade de fazer de maneira inconsequente, impensada e refletida, eu não sou feliz assim. Muito pelo contrário. Quantas vezes eu experimento o amargor da vida quando eu me entrego às minhas paixões desordenadas? Mas exatamente resistindo a elas, por graça de Deus, que eu encontro então a liberdade dos filhos de Deus, a felicidade tão desejada, tão almejada. Salvação ou condenação, luz ou trevas, vida ou morte. É o que o Senhor hoje então nos convida à reflexão do Evangelho, nos convida a uma decisão. A palavra diz: o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus. Que violência é essa de que fala a palavra? É exatamente esse combate contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos. Não fazer a vontade do mundo, não fazer a vontade do diabo e não fazer a própria vontade. Em qualquer uma dessas três, realizando essas três vontades, digamos assim, nós somos infelizes. Mas é unicamente quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, que é amor, é que nós somos então felizes. Deus nos amou. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho, unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ninguém nos ama como Deus. É aquela canção, nós rezamos, e é verdade. Ninguém nos ama como Deus. Ninguém te ama como Deus. Escuta a voz do Senhor. Siga a orientação do Senhor. Viva.